Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 12 de maio, todos os dias eu estou aqui compartilhando uma nova escritura, uma nova designação que é do estudo do Vem Segue, tá bom? Esse programa maravilhoso que a igreja criou, que é o estudo pessoal e familiar dentro do lar. Eu agradeço aí por vocês deixar eu fazer parte da família de vocês, deixando essa mensagem entrar dentro da casa de vocês. Se vocês estão ouvindo aí pela primeira vez também, é muito importante esse estudo diário das Escrituras. Todos os dias estarmos juntos aqui estudando as Escrituras, porque isso vai fortalecer o nosso espírito. Bom, vai aumentar a nossa capacidade de receber revelação, de entender as Escrituras. Então sejam bem-vindos. Se você conhece alguém, quer beneficiar alguém com esse estudo, de fazer parte dessa classe, né, que é como se fosse uma classe, né, de estudo do Vem Segue. Todos os dias eu estou aqui compartilhando com vocês. Convida essa pessoa a fazer parte, tá bom, desse estudo aqui com a gente. Seja pessoas da igreja, de fora da igreja, todos são bem-vindos a fazer esse estudo aqui com a gente, tá bom? As pessoas podem acompanhar esse estudo aqui pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Quem não tem ainda a Rádio Sud baixada, eu vou deixar o link aqui no final da descrição do meu vídeo para você baixar e ter a Rádio Sud aí no seu celular. Hoje eu vou compartilhar com vocês da designação do Vem Segue, Doutrina e Convênios, seção 50. Eu vou ler primeiro aqui o versículo 6 e o versículo 7, e aí eu vou fazer algumas explicações aqui. Bom, aqui diz o seguinte: mas ai daqueles que são enganadores e hipócritas, porque assim diz o Senhor, levá-lo-eis a julgamento. Eis que em verdade vos digo que há entre vós hipócritas que enganam alguns, e deu poder ao adversário, mas eis que esses serão resgatados. Bom, então a primeira coisa aqui que o Senhor fala, né, dos enganadores e hipócritas. O que é, né, um hipócrita? Um hipócrita realmente é uma pessoa que está enganando as outras, tá bom? Um hipócrita, né, falando a grosso modo aqui, é como se ele fosse um ator, tá bom? O que um ator aí de novela faz? Ele interpreta um papel, ele interpreta um personagem. Então, ele incorpora aquele personagem nele ali, né? E ele chora se o papel assim pede, né? Ele vai lá e fica feliz, ou fica triste, bravo. Ele consegue interpretar várias coisas que ele não é, tá bom? Ele está fazendo uma situação ali, ele está dissimulando uma situação, tá bom? Então tem vários atores aí que eles são muito bons nisso, tá bom? É uma das definições aí, tá bom? O hipócrita é aquele, por exemplo, também que ele prega o evangelho, mas ele não vive aquilo que prega, né? Isso é ser um hipócrita também. Algumas pessoas dizem também sobre os hipócritas como se fosse um lobo em pele de cordeiro, né? Para enganar ali as ovelhinhas. Bom, então falando aqui a respeito dos hipócritas, né? Nessa mesma mensagem aqui, o Senhor falou que vai levá-los a julgamento. Então cabe ao Senhor julgar, não nós. Até porque eu lembro aqui da parábola do joio e do trigo, né, que o Salvador contou, que o joio e o trigo vão crescer junto, e essa parábola é referente à igreja. O joio e o trigo não dá para você diferenciar, né, quando eles estão nascendo ali, é enraigado junto, eles são muito parecidos, então não dá para diferenciar. E aí, no final dessa parábola do joio e o trigo, o Senhor fala que são os anjos do céu que vai separar o joio e o trigo, então não cabe a nós fazer esse julgamento e querer separar. Até porque existem pessoas que têm dificuldade em viver o evangelho, em guardar alguns mandamentos, tá bom? E o esforço dessas pessoas em guardar esses mandamentos não significa que elas são hipócritas, porque não estão conseguindo guardar aquele mandamento, né? E para cada um pode ser uma situação diferente. Por exemplo, eu tenho muita facilidade em guardar a palavra de sabedoria, em guardar a lei do jejum, mas tem outras pessoas que têm outros tipos de dificuldade. Talvez tenha dificuldade nesse mandamento que eu tenho facilidade, e às vezes a pessoa tem facilidade em outro que eu tenho mais dificuldade. Bom, então nós devemos nos esforçar para viver o evangelho. Então, de modo algum, uma pessoa, por exemplo, que tem um vício, por exemplo, de um cigarro, mas ele está indo na igreja, está procurando melhorar, de modo nenhum nós podemos pegar e falar: nossa, aí ó, o que adianta? Essa pessoa está indo para a igreja, mas não larga o cigarro, né? O que adianta? Não adianta nada. Não, gente, não somos nós que vamos julgar.
Bom, não é nós que está no coração daquela pessoa, ou nós não sabemos a dependência que a pessoa sente no corpo, tá bom? E o fato da pessoa estar indo na igreja, eu até considero essa pessoa um herói, né? Para ela é muito mais difícil estar ali, porque é muito mais evidente o problema dela do que às vezes o nosso, né? Da língua, por exemplo, de fofocar das outras pessoas, né? Então a pessoa sente-se constrangida, né? Porém, não cabe a nós julgar, dizer, a pessoa não adianta nada. Adianta sim, a pessoa está se esforçando. Então, isso de modo nenhum é ser um hipócrita, tá bom? Se a pessoa está se esforçando para viver o mandamento ali de Deus. Então, por isso que o Senhor fala que Ele que vai julgar quem é hipócrita e quem está realmente procurando, dentro da sua deficiência, dentro da sua incapacidade, viver os mandamentos de Deus. Então, o julgamento não está em nossas mãos, tá bom? Eu vou ler aqui, continuando essa mensagem, da conferência de 2017, o elder Jeffrey Holland, do Coro dos 12 Apóstolos, ele contou uma história muito interessante a respeito disso, de uma pessoa que estava procurando viver o evangelho e outra pessoa veio e criticou, tá bom? E nas palavras aqui da conferência diz assim: Leo Tolstói escreveu certa vez sobre um sacerdote que foi criticado por um dos membros da sua congregação, por não estar vivendo de modo tão resoluto como deveria. Esse escritor concluiu que os princípios ensinados pelo imperfeito pregador eram, portanto, errôneos. Olha só que coisa, né? A pessoa não só julgou aquela pessoa que não estava vivendo de acordo com o que pregava, mas disse, se ele não está vivendo, é porque o que ele prega é errado também. Ou seja, a pessoa julgou já também a religião, né? Então não é porque eu estou firme no caminho aqui fazendo as coisas certas. Se eu me deslizar, fazer alguma coisa errada, pessoas facilmente vai lá e critica lá. Ele é daquela igreja lá, olha lá o que está fazendo. A pessoa acaba julgando a igreja e não a pessoa, né, que cometeu ali o erro. Sendo que as duas coisas estão erradas. Nós não devemos julgar nem as pessoas e nem a religião que a pessoa pertence. Então, olha só o que acontece aqui, continuando a história. Em resposta a essa crítica, o sacerdote disse: Vê minha vida agora e a compara com a minha vida anterior. Verá que estou tentando viver a verdade que proclamo. Incapaz de viver conforme os elevados ideais que ensinou, o sacerdote admitiu que havia falhado. Mas ele disse: Ataque-me, assim, se assim você deseja. Eu mesmo o faço, mas não ataque a vereda que sigo. Se conheço o caminho para casa, mas ando por ele embriagado, é o caminho menos certo simplesmente porque ando cambaleando de um lado para o outro? Não grites alegremente, olha para ele, lá vai ele rastejando para o pântano. Não te regozijes com minhas desgraças, mas ajude qualquer um que esteja tentando trilhar o caminho que leva a Deus. Então, na verdade, nós não estamos, o Senhor não nos colocou em uma posição de juiz para julgar as pessoas, e sim numa posição de ajudarmos uns aos outros aqui nessa terra. Então nós precisamos ajudar uns aos outros e não ficar julgando as pessoas. Então, na verdade, sim, eu admiro pessoas que têm ali as suas deficiências, os seus problemas, às vezes até um vício alcoólico, mas todo domingo está indo na igreja, se esforça, está nas aulas, né? A pessoa está se esforçando, está buscando a Deus. Bom, isso é muito bonito da parte dessas pessoas. De modo algum, essas pessoas são hipócritas. E Deus, ele não colocou o julgamento em nossas mãos, tá bom? Para julgar quem é hipócrita ou não. Então nós devemos simplesmente abrir o nosso coração e receber essas pessoas e ajudar, tá bom? Às vezes o nosso erro, o nosso pecado não é tão evidente como o da pessoa. Às vezes nós precisamos melhorar a língua, né, de ficar falando mal da vida dos outros ou outras coisas, tá bom? Então todos nós temos dificuldades. Uns têm dificuldade em guardar uns mandamentos, outros têm outros, mas todos nós temos nossas dificuldades. Não devemos ficar julgando uns aos outros. Eu vou ler aqui o versículo 8 da mesma sessão para concluir aqui. Diz assim:
mas os hipócritas serão detectados, serão afastados, seja na vida ou na morte, como eu desejar. Ai dos que são cortados de minha igreja, porque os mesmos foram vencidos pelo mundo. Bom, a primeira coisa aqui no versículo 8, que ele vai falando, ele fala que os hipócritas serão detectados, tá bom? Seja na vida ou na morte. Ou seja, existe sim hipócritas que vão mentir, falando que são dignos, que estão guardando os mandamentos, e vai receber ali uma recomendação para o templo, né? Tentando atestar ali a própria dignidade, poder entrar no templo. Bom, então existe sim esse tipo de coisa, mas conforme diz aqui, esses hipócritas serão detectados, seja na vida, né, ou aqui porque vai ser descoberto o que realmente as pessoas são, ou na morte, né? Seja aqui ou na morte, é do jeito que Deus desejar. Tá bom? Então o julgamento está na mão de Deus. Não é nós que devemos apontar o dedo para as pessoas e dizer se elas são hipócritas ou não. O Senhor não nos deu a capacidade de julgar dessa maneira. Um juiz que nós temos em Israel é o bispo, tá bom? O bispo, na qualidade dele ali de juiz em Israel, ele está mais na capacidade de ajudar os pecadores do que realmente julgar, né? Eu sinto ali o bispo como estando ajudando o pecador a se reconciliar com Deus. Porque o que acontece? Quando nós pecamos, nós fraquejamos. E por mais que o arrependimento, a maioria das pessoas interpreta assim, o arrependimento é abandonar o pecado. Não é só isso. O arrependimento é se aproximar mais do Senhor. Então o bispo ele vai fazer meta ali de leitura das escrituras da pessoa, jejuar mais, tá bom? Então ele vai fazer certas metas da pessoa guardar certos mandamentos, dar certos conselhos para evitar tais circunstâncias que propicia ali, né, o pecado. Então o bispo ele vai ajudar nesse processo. Porque o arrependimento não é simplesmente abandonar o pecado, é se tornar mais forte, para que a próxima vez que a tentação vier, você está forte e firme para resistir ao pecado. Tá bom? Então não está na nossa capacidade de ficar julgando quem é hipócrita ou não, né? Cabe a nós ajudar todas as pessoas. E é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou dessa mensagem, convida outras pessoas a fazer parte com a gente nesse estudo diariamente do Vem Segue. Amanhã eu vou estar aqui compartilhando uma nova mensagem com vocês. Até amanhã.